A gente fala agora sobre Previdência Social, porque o Senado acaba de aprovar as novas regras para a aposentadoria de agentes de saúde, uma pauta-bomba, que é uma espécie de retaliação ao governo por ter indicado Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. E o senador Rodrigo Pacheco, e não, né, o senador Rodrigo Pacheco, que é aliado do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para a gente falar sobre os impactos da aprovação dessa proposta, que ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados. Converso agora com ele, economista-chefe da Warren Investimentos, um dos maiores especialistas em contas públicas do país, Felipe Salto, se não o maior. Seja bem-vindo, Felipe. Sempre um prazer ter você aqui no CNN Money. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite e pelas palavras. Salto, queria começar destrinchando essa proposta que acaba de ser aprovada por, inclusive, 57 votos a favor e 2 abstenções, o que mostra exatamente essa afeição por parte dos senadores a essa proposta, mas o relator da proposta no plenário das comissões foi o senador Wellington Fagundes, que é do PL do Mato Grosso. Segundo ele, o impacto das mudanças pode chegar a 17 bilhões de reais por ano. Eu queria entender exatamente essa possibilidade de uma nova pauta que vai complicar ainda mais um cenário já muito complicado, que é o das contas públicas do país, né? Olha, Vitor, é uma medida que realmente impressiona, né? Só não impressiona porque a gente conhece bem como funciona o Congresso Nacional e entende também que isso faz parte de um contexto de respostas que o Poder Legislativo está tentando dar para o Executivo no sentido seguinte: olha, não gostamos da sua indicação para o STF, estamos insatisfeitos com emendas parlamentares e coisas do tipo. Então, tá aí mais uma pauta-bomba para piorar a situação que já é bastante ruim das contas públicas. Então, é lamentável, né? E mais do que isso, nós aprovamos, do ponto de vista histórico, ontem, uma reforma da Previdência. Foi 2019. E com essa medida para específica categoria de servidores, o que se faz é dar um tratamento especial, quer dizer, uma aposentadoria precoce com uma idade 50, 52 anos, né? E em valores que não são sustentáveis, quando você percebe que a regra que está sendo aprovada é a chamada paridade e a integralidade. Então, não tem como sustentar isso. Quer dizer, isso não é uma questão de ser contra ou a favor a essa categoria específica, a esse tipo de serviço público. Ao contrário, a questão é que você não pode ter uma análise de equilíbrio parcial, porque senão, daqui a pouco, nós vamos acabar aprovando medidas similares para outras categorias. E isso não é sustentável. Nós fizemos uma conta aqui de que o efeito em 9 anos se aproxima de algo como 27 a 28 bilhões. Não é um número tão expressivo quanto esse que você citou na introdução, mas é muito preocupante. Vale lembrar que recentemente foi aprovado um outro projeto para retirar os gastos com defesa, por exemplo, das regras fiscais. Então, essas coisas vão se acumulando. E uma série de outros gastos também que foram retirados já da meta fiscal do cálculo do novo arcabouço fiscal. Salto, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, inclusive, essa proposta pode trazer um impacto de mais de 100 bilhões de reais aos municípios em razão da elevação do déficit do regime próprio, né, de previdência social. Eu queria entender exatamente, para além das contas da União, que tipo de impactos você disse, né? A gente pode acompanhar uma série de demandas setoriais acerca de regras específicas dos seus ditames previdenciários. Que tipo de impacto você prevê também para os regimes próprios? Olha, precisa até averiguar, Vitor, se isso é constitucional, dar esse tratamento Sim, especial sim. a uma categoria específica, né? Agora, você tem razão, tem um efeito dominó, porque vai ter um impacto sobre as contas dos municípios. Alguns municípios, aqueles que não têm regime próprio de previdência, usam o regime geral, né, o INSS, para aposentar os seus servidores. Então, tem um impacto também sobre o regime geral e tem um impacto sobre a despesa de pessoal, né, porque vai ter um efeito reposição, talvez, crescente, que vai ter que ser, de alguma forma, contemplado para contratar mais pessoas que não seriam contratadas sob as regras atuais. Então, é péssimo, quer dizer, é um péssimo sinal que o Senado Federal
está, nesse momento, grave da situação da vida nacional e que totalmente desnecessário. Quer dizer, nós estamos precisando encaminhar uma agenda fiscal responsável. Nós estamos com uma dívida que se aproxima de 80% do PIB e um déficit público total, incluindo a conta de juros, de mais de 8% do PIB. E é uma dívida crescente. Então, não há o menor cabimento, né, na aprovação dessa medida e vamos ver o que a Câmara vai fazer, né? Pois é, né, Bom, vamos ver o que a Câmara vai fazer. A gente falava agora sobre o regime próprio das previdências municipais. No regime geral, a gente já tem um déficit, sem contar com essa proposta, de mais de 320 bilhões de reais, se eu não estou enganado, Salto. Eu queria entender exatamente se a gente deveria estar discutindo já alguma outra reforma previdenciária em âmbito geral, similar a essa aprovada ontem, como você disse, né, em 2019. Eu me lembro que eu estava na Instituição Fiscal Independente, na IFE, no Senado, em 2019, quando foi aprovada, e eu elogiei a aprovação, mas eu disse que em 5 ou 10 anos nós teríamos que nos encontrar de novo com esse tema da reforma da Previdência. E, infelizmente, esse vaticínio está se confirmando, porque as contas da Previdência estão bastante negativas, a despesa previdenciária voltou a acelerar, a emissão de novos benefícios e a questão da indexação também ao salário mínimo. Então, são tópicos que estão pendentes, sem contar também a previdência dos militares, onde a contribuição dos aposentados não civis, né, dos militares, é muito menor do que no caso dos servidores civis. Então, tem vários tópicos, Vitor, que vão precisar ser revisitados, e não chame-se de reforma da Previdência ou não, mas é uma questão que vai se colocar, sim, provavelmente não até o final deste governo, mas em 2027, com certeza. Salto, mudando um pouquinho de assunto, mas mantendo-se nele, você escreveu um artigo sobre um outro risco do ponto de vista de gastos previdenciários. Esse artigo que você publicou no Estadão em agosto, dizendo que o Supremo teria que tratar ali sobre essa constitucionalidade da aplicação do chamado fator previdenciário nas aposentadorias calculadas da transição da emenda constitucional de 1998. A gente está discutindo aqui uma reforma da Previdência que aconteceu no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. Esse artigo do Felipe Salto que fala sobre essa preservação de efeitos de uma reforma que deu sobrevida ao INSS, muito embora o déficit ainda siga sem uma solução definitiva. Pelo contrário, né? O Senado Federal ele acaba de tornar essa situação ainda mais complicada. A gente, inclusive, perdeu a conexão agora com o Felipe Salto. A gente está tentando retomar esse contato, essa conexão, para a gente continuar destrinchando essas discussões acerca dessa aprovação no Congresso Nacional. A gente, inclusive, já tem essa matéria em destaque no site da CNN Brasil. Estou com ela aberta aqui. Como eu disse anteriormente, o Senado aprovou por 57 votos e 2 abstenções. É um sinal muito claro para o governo federal. Não houve um voto contrário. Houve abstenções por parte do Senado Federal essa aprovação desses novos regimes específicos que tangem exatamente a aposentadoria de agentes comunitários da área de saúde e também esse dito combate a endemias. Agora, essa proposta ela tem que ir para a Câmara dos Deputados, tem que ser apreciada também pelos deputados. Temos Felipe Salto de volta. Salto, infelizmente fomos traídos pela tecnologia. Perguntava para você sobre o fator previdenciário que foi discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Pois é, essa questão do Supremo Tribunal Federal é antiga, né, do fator previdenciário, vem lá da reforma ainda do governo Fernando Henrique e, a meu ver, é uma questão praticamente superada, né, porque o fator ele foi aplicado para incentivar a postergação da decisão de se aposentar. E houve ali uma criação de uma regra de transição, né, como eu expliquei no artigo que você mencionou. E essa regra de transição, obviamente, se aplicaria, e se aplicava, e se aplicou, para aqueles que se enquadravam numa situação limite, né? O que aconteceu é que começou a haver uma série de demandas na Justiça para que as regras de transição se aplicassem para todos, o que teria efeitos fiscais muito relevantes. Conversei com o Felipe Salto, economista-chefe da Warren